Vamos agora ao nosso segundo tópico da lição: receber a palavra de Deus. Há uma íntima conexão entre crer em Jesus, ter vida eterna, ser de Deus e como lidamos com a palavra de Deus. O Evangelho de João enfatiza isso. Ele dá uma ênfase muito grande, essa conexão. Quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus tem vida eterna. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês vão encontrar isso em João, no capítulo do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, versículo 47, lá no capítulo 17, no versículo 6 também fala, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Jesus, em sua oração, ele menciona que as pessoas dadas ao Senhor como seus discípulos são caracterizadas por ter recebido a palavra que lhes foram entregues pelo Filho de Deus enquanto nessa terra. A nossa relação com a palavra de Deus, com a Bíblia, é de uma intimidade tamanha, absurda. Não, é estranho, é uma análise que a gente tem que ter, como posso dizer, é um sintoma que nós temos que observar em nós, não é observar nos outros, não. Eu fico observando o outro, não. Sempre que for observar, observe em si mesmo, tá? Eu vou observar em mim. Eu tenho sintoma de estar ficando doente espiritualmente quando eu percebo que minha vontade de estudar a palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus, essa minha sede da palavra está pouca. Se eu perceber que eu estou perdendo essa fome, que eu estou perdendo essa sede, que eu estou perdendo essa vontade de estudar a palavra de Deus, isso é um sinal de uma doença espiritual. Isso é perigoso. Então cada um analise a si mesmo e tome cuidado. Há uma relação direta entre a nossa vida eterna e a nossa relação com a palavra de Deus. Isso o Senhor deixou claro na sua palavra e nós percebemos isso na prática. A regra é a seguinte: se nós estivermos perto da Bíblia, estamos longe. Aqui, ó, pecado, Bíblia. Se eu estiver perto da Bíblia, eu estou longe do pecado. Se eu estiver perto do pecado, eu estou longe da Bíblia. São dois polos que nunca vão se juntar, pecado e Bíblia. Então, fica perto do pecado, longe da Bíblia. Perto da Bíblia, longe do pecado. É uma regra, nós chamamos isso aqui de regra de ouro do crente. E para quem acha que a vida cristã é tranquila, serena, bem, nada de esforço, boa lei do engano. No Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus Cristo foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar, ter em mente, se o discípulo não aplicar no dia a dia. Eu posso conhecer a palavra mais dura, mais triste que pode cair no ouvido humano é quando Jesus disser: eu não te conheço. O Senhor fala em uma advertência e diz: naquele dia muitos chegarão em mim e dirão: em seu nome expulsamos demônio, em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Com certeza eram conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, e alguns desses vão escutar: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, peraí, mas só ler a palavra, estudar, dedicar a palavra, bom, só isso não resolve. O importante é praticar a palavra. Por isso que o importante é o praticador da palavra. Eu tenho que ler? Tenho. Eu tenho que estudar? Tenho. Mas eu devo praticá-la. Então, quando só ler a palavra, só ter o conhecimento, eu tenho que praticar. A palavra diz para que eu possa amar o próximo. Então eu sei, eu estudei, eu leio tudo sobre amar ao próximo, mas eu não o amo, eu não pratico aquilo, eu não transformo esse conhecimento em prática, eu não vou ali e faço as ações que são necessárias. É um ouro de tolo isso aí, é um conhecimento inútil. Nós precisamos nos aproximar das Escrituras com um compromisso de fé que resulta em comprometimento em cumprir a vontade de Deus. Esse comprometimento parece que estava faltando em muitos que manifestavam crer em Jesus. Está em João, no capítulo 8, versículo 30 e 31. Diz assim, João 8, 30 e 31.
Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha, conhecereis a verdade os libertará. Bom, mas antes do conhecereis a verdade os libertará, tem permanecer nesse princípio, aplicar esse princípio. Nós temos o hábito de ler só o versículo separado, e um exercício de estudo bíblico é, toda vez que você lê o versículo, leia antes e leia depois. Leia o contexto. Tenta entender o que era daquela história. Mas se você conseguir fazer uma leitura antes e depois, vai ampliar muito o seu conhecimento. Nós às vezes temos esse hábito de não ler antes e não ler depois, e a gente tira uma conclusão equivocada. Quer ver um exercício aqui para a gente de leitura bíblica? De não ler versículos separados e sempre tentar ler, ampliar a sua leitura. Mateus capítulo 11, versículo 11, falando de João Batista. Em hora nenhuma desmerecendo o trabalho de João, mas nós temos que fazer uma leitura séria da Bíblia. E diz assim: e eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Não é assim? De todos os que nasceram de mulher, nenhum maior do que João Batista. Não tem um ser humano maior que João Batista. É o que está falando aqui. Mas o versículo continua, no mesmo versículo continua, ponto na mesma linha. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Você percebeu? Nós fizemos uma leitura. Dos nascidos em mulher, ninguém é maior. Ninguém, não tem. É o maior. Nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Ou seja, quem que é esse, o menor no reino dos céus? O reino dos céus está sendo construído nesse reino de fé. Então nós sempre fazer uma leitura, sempre ampliar a leitura, sempre fazer uma leitura que evitar pegar versículos separados. As pessoas falam uma coisa, repete, aquilo fica repetido que a gente tem até medo de questionar. Mas quando você leia um pouquinho antes, leia um pouquinho depois, veja por que foi dito aquilo, quais as razões de falar aquilo ali, qual era o contexto daquela história, por que estava sendo dito aquilo, em que momento foi dito aquilo, em qual circunstância. Porque se você não fizer esse exercício de ler antes e ler depois, a gente pode cometer muito erro na palavra. Muito. A gente pode fazer uma leitura da palavra de Deus e nos enganar completamente por causa de uma palavra, uma ideia que estava ali onde você leu. Então, para exercitar o estudo da palavra sério, comprometido, responsável, sempre leia antes, sempre leia depois, leia o capítulo, leia o livro se for preciso, para que possa ampliar o conhecimento antes de tirar qualquer conclusão. E agora no tópico 3, a esperança dos salvos. Nós estamos aqui, mas estamos aguardando Jesus Cristo. Nós estamos aqui, mas nós sabemos que não pertencemos a esse lugar. Nós vamos viver, vamos dar a César o que é de César, vamos ter a nossa vida aqui, temos uma conduta moral, temos regras claras de moral, de conduta aqui, mas sabemos que aqui não é a nossa terra. A nossa esperança não está aqui, apesar de fazermos tudo o que é necessário para que aqui fique sempre um lugar bom, para que o lar seja um lar bom, para que a cidade que a gente seja uma cidade boa, para que o nosso local de trabalho seja um local bom. Essa é a oração do salvo, para que onde ele esteja tenha paz, tenha harmonia, tenha tranquilidade, que ele é o último a provocar desarmonia ali, mas que ele seja a peça fundamental para que haja harmonia, para que haja paz, para que as suas palavras sejam palavras positivas, palavras de ânimo, palavras de incentivo, não palavras que desanimam as pessoas, sejam palavras de ajuda e que não prejudique, sejam palavras de chamar as pessoas, porque a igreja ela é formada por esse grupo de pessoas que esperam, as pessoas que estão aguardamos a volta do nosso Senhor. Esse é o ar que nós respiramos. Nós acordamos todos os dias e podemos falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Nós acordamos sabendo que aqui, a qualquer momento, poderemos ou sermos arrebatados, como todos os cristãos, todos os que têm fé, a família da fé, ser arrebatada, ou podemos nos encontrar com o Senhor individualmente quando a nossa vida biológica aqui debaixo do sol se acabar. E aí entra outro ponto que é fundamental e nós não podemos deixar de falar. O Senhor, Ele é o Senhor do universo. O Senhor não fica preso aos nossos princípios religiosos, aos nossos dogmas religiosos, à placa da nossa igreja. A salvação, ela não é do crente da Assembleia, do campo de Campinas, do Ministério de Madureira, ela não é. A salvação é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele tem a sua multiforma de agir. Algumas pessoas perguntam para nós, por que tem tanta igreja evangélica? Por que tem tanta gente? Cada igreja evangélica acaba falando a linguagem que onde uma igreja presbiteriana está e as pessoas que ela alcança, talvez na nossa linguagem nós nunca iríamos alcançar. Tem uma outra igreja metodista, tem outra igreja anglicana, tem N igrejas, são todas falando de Jesus Cristo, que cada uma com o seu jeito, sua forma de agir, que vão chegar onde nós não chegamos. Criticar outras igrejas é fácil, mas as igrejas elas têm um trabalho delas. Algumas igrejas são mais dedicadas à oração. Então, nós temos grupos de pessoas que creem em Cristo que são muito mais dedicados a fazer boas ações, a ajudar os pobres, a fazer caridade do que nós. Mas muito mais. São pessoas que logo de manhã é sopa para as pessoas, ajudando as pessoas carentes. É um centro de assistência perfeito, quase, sabe? Muito melhores do que nós. Eu sempre falo, muitos são melhores do que nós. Outros têm métodos de agir que nós não alcançamos. Então, cada igreja, cada grupo de cristão, em cada lugar desse planeta, vai fazer o seu trabalho. E hoje nós não conseguimos distinguir. Nós não separamos joio de trigo, nem da nossa igreja, nem do nosso grupo. Mas naquele dia, o Senhor vai levar. Então, primeiro, aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois, nós, que estivermos vivos no momento da volta de Jesus, e Paulo fala na sua carta que nosso corpo será transformado, e esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Esse corpo que é corruptível, que pode se corromper, vai se revestir de incorruptibilidade. E nós estamos aguardando esse dia. Nós vivemos no aguardo desse dia, esperando esse glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Isso que nós falamos aqui, nós encontramos lá em João, no capítulo 5, versículo... vamos ler a partir de 26. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é filho do homem. 28. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. Versículo 29. E ressuscitarão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conduta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha, nós temos aí. Haverá, nós estamos aguardando esse dia. Nós vivemos de fé em fé. Temos essa esperança, a bendita esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nosso empenho diário de viver debaixo da graça, da misericórdia, sempre as nossas orações, se você escutar a oração de um crente fiel, você vai perceber que, hora ou outra, ele sempre vai estar dizendo, repetindo e falando, eu não sou digno, Senhor, eu por mim mesmo não dou conta,
eu sozinho, com os meus sensos de justiça, com o meu senso de certo e errado, eu não consigo. Eu dependo do Senhor. Eu sou totalmente indigno, mas o Senhor, pela sua graça, é que me chamou. O Senhor, eu que estava perdido, o Senhor que foi lá e me buscou. Eu nem acreditava, o Senhor plantou fé em mim, eu nem entendi, não li a palavra de Deus, nem queria saber de Deus. O Senhor que fez eu ter a sede e a vontade de Deus. Então nós fomos salvos pelo Senhor, Ele nos buscou, nos resgatou, que nós possamos permanecer. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele fala assim: partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então ele que foi um homem que teve visões, sabe, celestiais. Ele foi levado em visões, ele viu coisas que não dá nem para falar para nós. E ele diz: olha, estar com Cristo é muito melhor. É muito melhor. Então é bonito quando a gente lê isso, né? Desfrutar isso aí ainda é muito melhor. Partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E aí nós temos então essas promessas do Senhor. E então nosso Senhor diz: não fiquem tristes ou preocupados. João capítulo 14, versículo 1. A mensagem foi que deveriam continuar crendo na provisão, no cuidado e nas promessas do Senhor. Um dia Ele voltará para buscar os seus que estão nessa terra. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados. Onde nós vamos ler isso? João no capítulo 14, versículo 3. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Para estar com o Senhor por toda a eternidade, é preciso viver no Senhor enquanto estamos nessa terra. Eu vivo com Ele aqui, para estar com Ele lá na eternidade. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, pois somente Ele tem as palavras da vida eterna. João, capítulo 6, versículo 68. Jesus Cristo é o bom e perfeito pastor que pode prover tudo que seus filhos precisam para viver plenamente. O Senhor é suficiente para nós. Sem mim, nada podeis fazer. Eu tenho que começar, nossa vida começou em Cristo e vai permanecer em Cristo aqui e na eternidade. E a nossa esperança é a volta do Senhor. Nada de ficar com especulações ou ficar dando ouvido para pessoas com especulações de dias, datas, calendário, cálculos dos mais alucinados que a gente vê por aí. Isso é tudo invenção de devaneios de mente de pessoas fracas na leitura da palavra de Deus, que querem, eu não vou dizer que querem sempre enganar, mas pode ser de má fé ou boa fé, mas estão errados. Eu não tenho que saber quando voltará, eu tenho que ter a fé e a esperança de que voltará. Eu não preciso saber que dia será. Eu quero todos os dias falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que seja agora, que seja nesse momento, que a gente nem conclua a aula, não importa. Haverá, isso acontecerá, e em acontecendo nós estaremos com Ele para a eternidade. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e que nós possamos ter a graça de permanecer. E antes de terminar a aula, irmãos, dá só para a gente ver um pouquinho do próximo trimestre, o que tem para nós. Bom, essa aqui é a capa da lição do próximo trimestre. Olha só: personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Só com isso que dá para a gente imaginar quanta coisa boa vem por aí. Olha só o índice aqui, eu vou mostrar só alguns, não vou mostrar todos não. Na lição 1 nós vamos começar estudando Jetro e o conselhos sábios aliviam fardos. Então eu aguardo vocês até a nossa próxima aula da Escola Dominical. Espero que em tempo rápido nós possamos estar tendo essa aula, né,
ali juntos, né? Vamos organizar o nosso tempo, vamos nos preparar, vamos orar e pedir a Deus para que possa colocar no coração de todos esse desejo de estudar a palavra de Deus. É difícil, às vezes a gente, se for uma manhã, por exemplo, acordar cedo e ir lá para estudar, é difícil, mas nada se torna difícil quando nós fazemos por amor a Cristo. Nós vamos superar todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os empecilhos vão cair por terra em nome de Jesus Cristo, e nós teremos um tempo proveitoso, frutífero na presença de Deus.